maduro para ser discutido. E diz assim o apóstolo São Paulo, no capítulo 2 da sua carta a Gálatas. Ele diz de uma maneira maravilhosa: já estou crucificado com Cristo. E agora a vida que eu vivo, não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. E agora eu não vivo mais, mas Cristo é quem vive em mim. Talvez, meus irmãos, nós tenhamos hoje o mais profundo dos temas em muitos meses. A crucificação do eu para que Jesus se torne Senhor. Eu gosto muito de um dos livros escrito por Hegel, missionário lá no interior do México, e ele escreveu e intitulou Born Crucified, nascido crucificado. E ele discute a tese de que na hora da conversão tem que haver esta crucificação. O que é o ego? O que é o egoísmo? O que é o egocentrismo? Aqui não é classe de psicologia, nem de filosofia, mas é interessante quando nós aprendemos aquela declaração do homem que revolucionou o pensamento filosófico do século, quando ele descobre aquela palavrinha de duas letras que ele intitulou id, que é, na sua psicanálise, o íntimo do homem. O íntimo, o homem. E então, o ego é a manifestação visível do id invisível. E aí descansam coisas imensas. O ego está sempre contra o alter, que é o outro. O ego quer concentrar, o ego quer assegurar, o ego quer ser ele mesmo e sempre ser ele, e ele é o primeiro, porque ele é a identidade, ele é a razão de ser. E o ego não quer abrir mão de si mesmo. Mas é aí, meus irmãos, que nós temos que hoje parar para pensar. O que é, afinal de contas, ser crente? O que é que realmente marca o fato de que eu sou crente, de que aquele irmão é crente, de que aquele diácono é crente? O que é que marca? Por que é que alguém é crente? Recebi lá em Brasília, lá em Belo Horizonte, na convenção, livros de uma opção de gente. E um me deu um livro para provar que Jesus foi crucificado na quarta-feira. E o outro me deu um livro para provar que o crente não peca mais. E há um arrazoado enorme sobre este problema do crente não pecar mais. E eu pergunto, será que o crente peca? Será que o crente não peca? O que é que diz a prática da história? Pedro seguiu Jesus desde o início, cometeu várias falhas durante a sua carreira, depois negou o Senhor 3 vezes, depois chorou e foi levantado de novo, e depois
chamou os outros para fugirem, nós vamos mudar de ramo, vamos deixar a pescaria espiritual, vamos ver se arranjamos alguns peixes, e foram lá para aquela cena do capítulo 21 de João. E depois Pedro é tomado por Deus e maravilhosamente prega o sermão de Pentecostes e quase 3.000 se convertem, um homem poderoso, possuído pelo Espírito Santo. E então no capítulo 2 ele é possuído pelo Espírito Santo, no capítulo 4 ele é de novo possuído pelo Espírito Santo, mas no capítulo 15 ele entra em dificuldade. E quando se encontrou com Paulo, ele fez coisa tão triste que Paulo o resistiu, diz o capítulo 2 de Gálatas, eu resisti Pedro na cara, porque era repreensível. Porque quando estava com os gentios, agia como gentio, quando estava com os judeus, agia como judeu. Nós então pensamos como é possível um homem tão grande falhar tantas vezes. Mas quando nós lemos a segunda epístola de Pedro, e lemos o último verso da segunda epístola, foi a última coisa que ele escreveu. Ele disse, antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus nosso Senhor. Então Pedro, já velho, de cabelos brancos, já prestes a enfrentar o martírio, o seu maior desejo era crescer na graça de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos, afinal de contas, o que é ser crente? Os irmãos abram esse capítulo 7 de Romanos, nós não vamos ter tempo de ler, mas Paulo descreve aqui um tipo de experiência pessoal que nós ficamos até um tanto assustados da maneira como ele escreve aqui. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que ainda está em mim. Porque eu, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreia contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora eu sei que há uma opção de gente que diz que esse capítulo foi escrito quando Paulo era ainda fariseu, e eu não acredito. Esse capítulo foi escrito quando Paulo era crente, mas estava ainda nesta luta da sua entrega total a Deus, e é o que acontece em todo lugar e em muitas igrejas. Crentes que são crentes e não são crentes, são bons crentes e são maus crentes, são crentes espirituais, são crentes frívolos, são crentes obedientes e ao mesmo tempo são crentes independentes ou desobedientes. Mas alguns encontram aquela chave que eu me referi aqui há pouco tempo, aquela chave de F.B. Meyer. Afinal de contas, o que é? O conflito se inicia, meus irmãos, de uma maneira muito clara. Observem no capítulo 5 de Gálatas, e eu, quando tiver os meus vídeos, eu vou desenhar isso tudo, para que o mundo veja estas coisas que Deus revela para o nosso conhecimento. No capítulo 5 de Gálatas, nós lemos, andai no Espírito, e não haveis de cumprir as cobiças da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Agora, eu gosto muito desta descrição, diz aqui na linguagem de hoje, deixem que o Espírito Santo de Deus dirija vocês, para que não obedeçam os desejos da natureza humana, porque aquilo que a natureza da carne quer é contrário ao Espírito, e o que o Espírito quer. Então esse conflito vem exatamente na hora que eu decido que vou seguir a Jesus, então estabelece-se esta luta. E meus irmãos, nós temos aqui 16 marcas negativas do pecado, que os irmãos podem marcar em casa, risquem a Bíblia como eu risco a minha. Há 16 tendências do crente carnal. 16. Eu dividi estas 16 em 4 grupos de pecado. Primeiro, os pecados sexuais, os pecados da moral. Segundo, os pecados da idolatria, os pecados do mundo pagão. Terceiro, os pecados
pela violação da lei de Deus e os seus ensinos. Por exemplo, domingo é dia do Senhor. Então o crente decide que ele vai caçar, ele vai pescar. Eu sei que é dia do Senhor, mas eu quero pescar. É um pecado contra a própria lei. E então eu achei aqui, em quarto lugar, os pecados de intemperança. E são esses pecados apregoados pelo rádio. Você tem um fígado doente, mas você quer comer torresmo frito, você quer comer pimenta, tome tudo que você quiser e depois tome esse remédio que vai curar. É o chamado pecado da intemperança. Então, é o pecado daquele que faz o que não deve. Nós tivemos domingo um dos maiores cultos na história desta igreja, o dia de oração, de 8 da manhã às 21h15. Mas houve irmãos que não vieram porque simplesmente não quiseram vir. E eu dou graças a Deus que alguns não quebraram a perna. Eu, se fosse Deus, fazia uma opção de coisa errada. Graças a Deus não sou. Graças a Deus não sou Deus. Porque é triste julgar fora uma coisa como aquela programação de domingo que foi perfeita. Eu disse à dona Norma, depois só faltou uma coisa, não cantávamos o hino que a senhora marcou lá e não cantávamos nenhuma vez. Nem sei porquê. Ela disse, eu pensei que o senhor tivesse cantado quando eu não estava. Eu digo, mas eu não cantei. Foi a única coisa que faltou. Foi perfeito. Mas por que é que nós fazemos assim? Por que é que Paulo, que lá no capítulo 7 de Romanos diz, eu estou num conflito, eu quero fazer uma coisa e faço o contrário, eu quero dizer uma coisa e digo outra. Mas agora, no capítulo 2 desta maravilhosa carta aos Gálatas, a carta da controvérsia, ele diz, eu estou crucificado com Cristo. E é interessante a formação desta frase no original, porque ele dá a ideia de que ele está crucificado com uma ação completa e ao mesmo tempo uma ação contínua. Eu estou crucificado com Cristo e eu vou continuar crucificado com Cristo, e eu estou continuando crucificado com Cristo, e eu então estou vivendo, mas esta vida que eu estou vivendo é a repetição da vida que Cristo gostaria que vivesse em todos os crentes. O Vedanta, que é o livro religioso dos hindus, tem uma frase que eu achei interessante. Aham Brahma. Aham Brahma é conceito budista. Eu sou Deus. Aham Brahma. O meu eu é Brahma. O meu eu é Deus. O meu eu é uma parte de Deus. Mas a mesma publicação onde está essa declaração do Aham Brahma conta de 2 sacerdotes que mandaram queimar as línguas com ferro em brasa, para que não errassem pela fala. O mesmo livro conta dos sacerdotes que se cobrem das cinzas dos altares para pretextar uma humildade, mas esses mesmos sacerdotes defendem aquela iniquidade que é o sistema de castas na Índia. E eu estive com um pastor lá do norte da Índia, ele disse, no momento que eu me converti, todos os meus filhos perderam direito à escola do governo. Porque uma vez que eu me converti, eu perdi todos os privilégios. E eu me tornei um pai. E ele disse, agora é a luta para eu conseguir manter as crianças na escola. Mas o Vedanta diz, aquele que se dedica a Buda, ele mesmo se torna Deus. Quer dizer, o seu eu fica mais gordo, o seu eu fica mais bem cuidado, o seu eu se torna mais dominante. E é o perigo deste eu dominar a nossa vida de crentes de maneira que nós percamos aquela marca que Maria, mãe de Jesus, nunca perdeu. Mas Maria guardava
todas as coisas no seu coração, fazendo uma conferência constante do seu relacionamento com Deus. Quando nós lemos, meus irmãos, em Romanos capítulo 6, eu pergunto, isto aconteceu com o irmão? Vejam o que diz aqui Paulo, falando sobre o batismo. Ele já tinha dito antes, nesta mesma carta aos Romanos, ele disse: vós os que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Será que você se revestiu de Cristo no dia do seu batismo? Diz aqui no capítulo 6, porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo. Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo. Há uma identidade, há um tipo de integração. Agora, eu pergunto, esta integração vai até onde? Ele continua, ele diz assim: para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós continuemos a nossa vida, mas andando numa vida marcada por uma novidade. Nós somos diferentes. Não é questão de fanatismo, não. Há um perigo de fanatismo. Eu não sou homem de futebol, mas eu gosto de ouvir que o Vasco da Gama ganhou uma partida. Eu gosto mesmo. Eu não sou homem de estádio, mas eu gosto. E então, quando é o Bismarck que faz o gol, eu gosto demais, porque ele é atleta de Cristo. E eu acredito em viver a vida cristã, mas eu acredito que não é uma vida cristã marcada por um fanatismo. Fui criado com um pastor amado, querido, amigo da família, mas como aquele homem me ajudou, sem pensar que estava ajudando. Porque ele disse que quem cortasse cabelo na igreja era excluído. E duas das irmãs da igreja, com aquelas tranças longas, amarraram uma trança na outra e depois elas não conseguiam desamarrar. E então uma terceira irmã foi com uma tesoura e disse: eu não vou tirar nada, vou só cortar o nó. Cortou o nó. O pastor soube, excluiu assim. E eu fui criado com isso. Então, aquela dificuldade de tornar a coisa muito legal demais e, nesse caso, inteiramente antibíblica. E fui criado com umas outras tantas coisas que nunca foram bíblicas. Mas eu pergunto, onde fica o nosso eu no momento da nossa conversão? No momento da nossa conversão é exatamente quando há um assanhamento de Satanás para que nós nos tornemos realmente ou fanáticos, ou descuidosos, ou descuidados. Paulo diz aqui nesta carta aos Gálatas: a letra da lei não é mais o que impulsiona o meu andar, mas a presença de Cristo é o que me faz viver. Assim como Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei por um ato de fé. Ah, meus irmãos, como nós temos que crescer a nossa fé. Como é importante crescer a fé. Paulo diz assim: vivo pela fé. Ou seja, eu continuo a marcha sobre o mesmo princípio da graça, mas esta graça apropriada por uma fé pessoal. Eu volto aqui ao sermão de 2 domingos atrás,
que ninguém é crente porque o pai é crente, ninguém é salvo porque o pai é pastor, ninguém é salvo porque o pai é evangelista. Somos salvos por essa experiência de fé. Vejam lá em 2 Coríntios capítulo 5, esta descrição, que é um pouco longa, mas eu vou apenas resumir, esta experiência maravilhosa do capítulo 5 de 2 Coríntios, quando Paulo traz esta maravilhosa palavra nos versos 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange. Coisa extraordinária. Nós somos tangidos pelo amor de Cristo. E nós julgamos assim: um morreu por todos, logo todos nele morreram. E ele diz: por isso ele morreu por todos, para aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. É uma coisa quase impossível, mas é perfeitamente praticável no mundo de hoje. Viver em função de Jesus Cristo. Então, aquele moço trabalha no escritório ali, aquele moço trabalha no banco ali, aquele moço trabalha naquele armazém ali, aquele moço trabalha naquela repartição ali. E alguém chega e diz: mas você é tão diferente. Você embrulha as coisas direitinho, você trata os fregueses diferentes, você é isto, aquilo no banco. Fala a diferença. Eu fui aqui no Banerj, quando uma das minhas filhas era caixa lá, e o homem disse assim: o senhor é o pai dessa moça? Sou. Que moça formidável. O homem não é crente, não. O senhor é o pai dessa moça? Ah, que alegria que eu senti. Nunca falei isso a ela. Mas é extraordinário. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem nele não vivam mais para si, mas vivam em função daquele que por eles morreu. Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Não no capítulo 7 de Romanos, mas no capítulo 2 de Gálatas. Houve um crescendo, um desenvolvimento. Nós não podemos ficar como crentes no mesmo degrau da escada. Nós temos que subir. E é melhor não subir de um fôlego só, porque senão perde o fôlego e vai cair na escada e quebrar a cabeça. Como eu gostaria, meus irmãos, que hoje crescesse em nós este desejo. E nós subimos essa escada. Há uma expressão de Paulo: o tempo está contra mim. Ah, que pena. Paulo diz assim: eu não frustro a graça de Deus em mim. Eu vou ter que examinar isso outra vez. Eu não frustro a Deus. Eu faço o que Deus quer. Deus não se sente frustrado com o que eu faço. Eu vivo pela fé. A ideia, de novo, do verbo é ação contínua, linear. Eu vivo e continuo vivendo pela fé. Eu não frustro a Deus. Deus não se decepciona comigo. Irmãos, para chegar a isso. Pastor, é difícil ser pastor hoje. Quais são as decepções? Nós ouvimos aqui hoje que ninguém quer ir fazer evangelismo. Isto, para mim, é como se uma faca assim de 5 gumes me ferisse na mesma hora. Mas o que eu vou fazer? Eu estou tentando ensinar. E há muita gente que
É bom para dar testemunho lá fora. Eu sou da Igreja da Esperança, sou da Igreja do Pastor Davi. Oh, aleluia, você é da Igreja do Pastor Davi. Aí conta uma opção de coisa, eu sou o Pastor Davi. Mas na hora de fazer o evangelismo na central, não é mais da Igreja do Pastor Davi. É funcionário público de férias. Não é Jaci não fica de férias, mas sabe como fica. Eu não frustro a graça de Deus. Eu não rejeito a graça de Deus. Eu, dizia Paulo, vivo pela fé. E em vivendo pela fé, eu caminho sob a sujeição de Jesus Cristo. Vivo não mais eu. Eu não mando em mim mesmo, Ele manda em mim. Eu não estou frustrado. Lá na Índia eu estava lendo alguns que se castraram, mas não dominaram as tendências sexuais. Não é isso que Paulo está dizendo. Eu estou de tal maneira ligado a Cristo pela fé. Irmãos, eu quero contar a história de Asa Gardner. Asa Gardner é um dos diretores mundiais da Coca-Cola. É um dos homens mais ricos do mundo. Asa Gardner casou-se com uma senhora crente. Mas a senhora crente nunca conseguiu fazê-lo crer que o Evangelho é o poder de Deus. Ele dizia, viva como você quiser e eu vivo como eu quero. E começou nesta carreira que tantos começam e depois não podem parar, nas rodas dos amigos e nas bebidas. Um dos diretores da Coca-Cola, que é uma das maiores organizações do mundo. E a esposa lutando com Deus pela conversão de Asa. Mas cada vez mais ele se distanciava e em vez de tomar ele tomava 2 goles, e 3, e 10, e um dia ele perdeu a cabeça e bebeu demais e caiu e foi trazido por um carro à sua residência. Ia perder o emprego da companhia, mas ele era um grande executivo e a companhia não queria que ele saísse. E o Asa Gardner diz o seguinte, dentro daquele carro, eu ouvi uma voz que dizia, se você esquecer você, se você esquecer a sua inteligência, se você esquecer a sua habilidade administrativa, se você esquecer que você, quando está engravatado e vestido nos jantares da companhia, você normalmente domina os encontros, se você reconhecer que você é um bêbado e que você não pode mais controlar e que você não é ninguém e que você praticamente acabou, se você puder, neste momento, renunciar à sua teimosia, jogar fora a sua hipocrisia de executivo, se você puser agora as suas opiniões rebeldes fora deste carro, você vai vencer. Asa Gardner comenta, e eu li o testemunho dele mesmo, ele diz, o interessante é que a voz não me mandou deixar de beber. A voz mandou reconhecer que eu não sou ninguém, que eu não valho nada. Chegou em casa, a esposa estava à espera, em pranto, com roupa já pronta para lavá-lo, para limpá-lo, chorando. E ele disse, até hoje eu tive medo, mas agora no carro eu ouvi uma voz. Eu não sei se foi efeito da oração que você fez por mim, mas eu ouvi uma voz. E a voz me mandou desfazer de mim mesmo, me esquecer do que eu sou, reconhecer que eu não sou nada. E a esposa, em lágrimas, ia limpando e ao mesmo tempo orando e dizendo, Senhor, que esta voz se torne realmente na mudança da sua vida. Uma vez refeito, ela ousou fazer uma coisa que até então ela não teria coragem de fazer. Ela disse, quem sabe nós podíamos fazer uma oração.
E ele disse: você deixa eu fazer a oração? Ela disse: eu quero fazer a oração. Então moveram-se na sala e ele disse: Senhor, neste momento eu renuncio a mim mesmo. Eu reconheço que não sou ninguém. Neste momento eu quero aceitar aquilo que já ouvi por tanto tempo, que Jesus me ama. Neste momento eu quero aceitar. Nesse momento eu quero te dizer que eu tinha medo de não ficar de pé, mas agora eu sei que vou ficar. Neste momento, eu de modo absoluto quero dizer que eu quero confiar somente em Ti, quero viver no poder do Espírito Santo e quero que o Senhor me aceite. E Asa Gardner diz que ele orou e quando ele disse o amém, ele chorou como nunca na sua vida. Disse: eu chorei de tal maneira que parecia que eu não ia parar de chorar. Foi uma coisa tão impressionante que eu sentia como se fosse o retrato dos meus pecados todos empilhados e ao mesmo tempo eu senti uma graça de Deus como nunca sentira antes. E ele disse: nesta fé eu levantei dos joelhos. Nesta fé eu pulei mais alguns degraus na companhia Coca-Cola. Nesta fé os meus rendimentos aumentaram e continuam aumentando. Nesta fé, conclui ele, eu hoje estou dando a Deus, ele diz aqui, eu estou dando a Deus 75% de tudo que recebo. E nesta fé eu estou vivendo uma alegria tal que já contagiou o escritório. E todos perguntam: por que é que você é tão feliz? Esse é o testemunho que eu tenho vivo. Eu simplesmente copiei de um homem que está vivo. Por que é que alguns de nós somos crentes tantos anos e não subimos um degrau? Temos as mesmas opiniões pessoais, as mesmas teimosias, os mesmos receios, as mesmas reservas mentais, a mesma e excessiva sensibilidade. Qualquer coisinha faz magoar. Paulo dizia: eu estou crucificado com Cristo, de uma maneira perfeita e contínua. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé, porque eu não frustrei a graça de Deus em mim. Ah, que pena quando alguém que não é crente diz: eu não sou crente porque eu não preciso de Deus, eu não preciso de Cristo, eu não preciso da igreja. E quantas vezes alguém: eu não sou dizimista porque eu creio que isto é errado. E outros dizem: eu não leio a Bíblia regularmente porque isto é desnecessário. São os condicionamentos. Irmãos, quando nós podemos realmente crucificar o eu, nós podemos reconhecer Jesus não como Salvador apenas, mas como Senhor das ações, Senhor dos comandos, Senhor do nosso dia a dia. Nós vamos ouvir agora esse hino que eu acredito vai nos fazer bem, porque Marta preparou para nós. É uma chamada a uma entrega total.